Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro e estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe, deixe a sua sugestão de pauta que a gente está de olho em tudo aqui nos comentários, tá bom? Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias desta segunda-feira com as principais notícias do final de semana. Um homem morreu e o outro ficou ferido em um acidente envolvendo dois carros na noite de sábado na estrada vicinal que liga Tabapuã a Novás. Por motivos ainda a serem investigados, os veículos bateram de frente. Tá bom? O motorista do outro veículo, que ele teve apenas ferimentos leves, foi socorrido e passa bem. Vocês vê o estrago que ficou os carros aí, olha, é uma imagem que chama bastante a atenção da gente, é uma imagem que choca pelo impacto da batida ali que acabou vitimando um dos homens. A identidade das vítimas não foi divulgada pela polícia ainda, não foi confirmada ainda pela polícia, mas a gente vai acompanhar esse caso que realmente foi uma violência no trânsito daquelas tamanhas. E a gente também tem que 3 pessoas, entre elas uma idosa de 64 anos, foram trancadas dentro do banheiro de uma empresa durante um roubo na manhã de sábado no Jardim Ouro Verde, aqui em Rio Preto. As vítimas foram surpreendidas por 2 homens, sendo que um deles estava armado. Os criminosos exigiram R$5.000 da empresa e passaram detalhes sobre a bolsa da idosa onde estaria o dinheiro. Em seguida, os criminosos trancaram as vítimas no banheiro da empresa e fugiram levando celulares, joias e cerca de R$2.600 em dinheiro. O caso está sendo investigado e até agora ninguém foi preso. A gente tem as imagens do circuito de segurança que mostra a ação dos criminosos ali pedindo a bolsa da idosa, onde eles chegaram a falar para as vítimas que a gente sabe que tem o dinheiro aí e a gente quer esse dinheiro de volta, tá bom? E eu vou chamar agora a Thaís Lobato, direto da redação do Jornal de Hoje, com os principais destaques do final de semana. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques desse fim de semana, a Polícia Ambiental de Rio Preto apreendeu 2 caminhões bitrem carregados com material ilegal. Os caminhões seguiam de Mato Grosso com destino a São Paulo e foram abordados após suspeita dos policiais. Os motoristas apresentaram os documentos da carga e, após pesquisas digitais, a polícia identificou que se tratava de documentos falsos. E profissionais do Hemocentro de Rio Preto mobilizaram a população para a doação de sangue. Com um estoque baixo, mais do que o normal, o balanço de 60% na queda de doações assustou os profissionais, que temem a alta demanda e o baixo estoque. Durante toda a semana, as atividades foram desenvolvidas pela entidade em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado ontem, domingo. E após a reforma da Previdência, o número de funcionários públicos que deram entrada no pedido de aposentadoria com antecedência quase dobrou em um intervalo de 1 ano em Rio Preto. Diante de várias tentativas de mudança durante o governo Temer, várias pessoas optaram pela aposentadoria para evitar surpresas com as mudanças. Em Rio Preto foram solicitadas 89 aposentadorias em 2016, contra 171 em 2017. E perto do final do ano, a Santa Casa de Rio Preto ganhou um presente antecipado de Natal para ajudar nos custos do hospital. Prestes a deixar a cadeira de deputado federal e assumir como vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do DEM, destinou a emenda parlamentar no valor de R$1 milhão para a Santa Casa local. O dinheiro será utilizado para a manutenção dos atendimentos no Sistema Único de Saúde. Veja também em nosso portal uma matéria que foi feita para ajudar as mamães na hora de tirar as fraldas dos bebês. Uma profissional dá algumas dicas e orienta sobre qual a idade adequada para começar esse processo. E a obra de construção do novo complexo de viadutos na região norte de Rio Preto segue em ritmo acelerado. Mesmo com a previsão de conclusão para janeiro de 2020, a Prefeitura de Rio Preto espera concluir cerca de 32% do serviço até o fim deste ano. O complexo viário pretende desafogar o trânsito da confluência das avenidas Hernandes Pires Domingues, Mirassolândia e Domingos Falavina.
E na previsão do tempo, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28. O dia segue com sol, aumento de nuvens e pode chover a qualquer momento. Obrigada, Bia. Obrigada a todos. Até amanhã. Muito obrigada, Thaís. Até amanhã para você também. Um ótimo começo de semana para todos nós. E a gente continua aqui com as principais notícias do dia. Uma idosa de 62 anos perdeu R$4.000 no golpe do falso sequestro na tarde de sexta-feira. Ela contou para a polícia que recebeu ligações pelo celular e pelo telefone fixo dizendo que a filha havia sido sequestrada e que precisava pagar pelo resgate. A pensionista fez um depósito no valor de R$1.500 e uma transferência de R$3.000 para uma conta bancária. Só depois de receber a visita de um parente que conseguiu falar com a filha dela, foi que ela percebeu que havia caído em um golpe. Após não atender mais a ligações, a pensionista ainda recebeu uma mensagem de números desconhecidos dizendo, abre aspas, mãe, atende, fecha aspas. E a gente teve um caso hoje pela manhã, um adolescente de 17 anos foi detido depois de agredir a própria mãe, uma mulher de 38 anos com um taco de beisebol. Foi na noite de ontem. A ocorrência foi registrada hoje de manhã na Vila Toninho, em Rio Preto. A mãe falou que o menor é usuário de drogas e estava embriagado quando atacou. Ele foi detido, está na carceragem da DIG e deve passar agora pela Vara da Infância e Juventude para saber a destinação que ele vai ter. Um idoso de 52 anos foi preso por de 62 anos. Ele foi preso por tráfico de drogas durante a tarde de sexta-feira no bairro Amizade, em Rio Preto. A polícia chegou até o aposentado por meio de denúncia anônima. O idoso estava sentado na calçada da própria casa, quando foi abordado e confirmou que tinha entorpecente, mas disse que seria para consumo próprio. Ele estava com R$100 e dinheiro e mais 5 porções e mais meio tijolo de maconha dentro da casa, além de R$85 em dinheiro. Ele não soube explicar ali a origem dessas notas. Ele foi preso e deve ser investigado. E eu vou chamar agora o nosso intervalo cultural, tá? Mas antes de chamar o nosso apoio cultural, eu tenho uma dica maravilhosa para vocês. Eu tenho aqui, estou recebendo hoje o José Carlos, que é diretor do Grupo Minagem e que vai falar um pouquinho da água Rárida para a gente. Qual que é o principal diferencial da água Rárida, José Carlos? Bia, sempre é um prazer estar aqui com você, no seu programa, com o seu público, né? Orientar as pessoas no seguinte, é uma água alcalina, ela é ultra alcalina. E com seu potencial hidrogeônico, ela realmente nos transforma muitas questões positivas em nosso organismo. Modifica, desintoxica o organismo. Entendeu? Então leva o nosso organismo no plano especial, melhorando a oxigenação do sangue, você entendeu? E elevando a longevidade. Então é uma água hoje que realmente o público vem aderindo esse perfil de água alcalina, entendeu? Com pH 10,55. Realmente é um diferencial, por isso o nome diz, né? Rárida. Bem raro. É uma raridade, sabe? É uma raridade, veio mesmo ao encontro, né? Para o nosso benefício mesmo, né? As pessoas realmente têm esse prazer de se sentir bem, tomar uma água que realmente faz bem mesmo, entendeu? Essa diferença que a Rárida tem. Então a gente tem que passar para o público, entender, saber que é importante consumir. Exatamente, a partir de hoje a Água Rárida passa a ser parceiro aqui do RP Notícias. E olha, antes do nosso apoio cultural, eu vou molhar minhas palavras, porque vocês viram que eu tô meio seca hoje, né? A garganta tá um pouco seca, mas roda o apoio cultural aí que daqui a pouco a gente tá de volta. O que você faria para salvar uma vida? Às vezes, é só uma questão de poucos passos. Use a faixa de pedestres. Essa pode ser a diferença entre chegar ou não ao seu destino. Prefeitura de Rio Preto, por um trânsito mais seguro. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Sinto sim. Celular ao volante? Sinto muito. Mas não, é perigoso. Aumenta em 400% o risco de acidentes. E não pode nem uma espiadinha, viu? Prefeitura de Rio Preto, por um trânsito mais seguro.
Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayuso, quilômetro 2, telefone 17 997 064412, Olímpia. Na moto, use capacete na cabeça e use a cabeça para andar. Costurar, ultrapassar sinal vermelho, se arriscar, isso não é esperto. Ganha é quem fica vivo e bem. Prefeitura de Rio Preto, por um trânsito mais seguro. E o RP Notícias está de volta e a gente segue aqui até 12:30. Não sai daí que hoje a gente está recebendo um entrevistado super especial aqui. Alguém que vai contar sobre um projeto de lei. Mas antes eu também vou terminar as notícias do fim de semana. Um filhote de tatu foi encontrado em uma casa em Álvares Florence na tarde de sexta-feira. O animal foi resgatado pela Polícia Ambiental e levado a uma clínica veterinária em Votuporanga, onde foi alimentado e precisou passar por limpeza, porque ele estava com muitos carrapatos. O bichinho permanece sob cuidado dos veterinários e deve ser devolvido à natureza assim que estiver totalmente recuperado. Uma notícia boa, né? Pelo menos ele está vivo e logo, logo ele volta para a natureza. E a gente também teve que a Polícia Ambiental de Rio Preto apreendeu 2 caminhões bitrem carregados de madeira ilegal no sábado. Os caminhões seguiam de Mato Grosso com destino a São Paulo e foram abordados em Rio Preto após suspeita dos policiais. Os motoristas apresentaram os documentos da carga e após pesquisas digitais, os policiais identificaram que se tratava de documentos falsos. O que chamou a atenção dos militares é que uma das carretas já tinha sido apreendida em 2017 pelo mesmo motivo. Depois de ficar 6 meses apreendida, ela acabou sendo liberada após o pagamento das multas. Os policiais apreenderam no primeiro caminhão 45 metros cúbicos de madeira ilegal, avaliada em R$ 13.700. Na segunda apreensão, o caminhão tinha 44 metros cúbicos de madeira falsa, avaliada em R$ 13.200. Após as autuações, os caminhões e as cargas foram escoltadas para o pátio da Polícia Ambiental, onde permanecem à disposição da Justiça. O responsável pelas cargas irá responder por crime ambiental e crime de falsificação de documento público. E continua a circulação dos projetos contemplados pelo Prêmio Nelson Seixas 2018. São apresentações, oficinas, mostras, exposições, sarau, contações de história, espetáculos, entre outros formatos. Hoje e amanhã tem a exposição fotográfica Expressões de uma Vida, do Guilherme Baff. Ela vai estar no Complexo Educacional Geraldo José Rodrigues Alckmin. Hoje também tem Nuvem, de Jeff Teles, na Arprom. Vai ter exposição e bate-papo. Também tem exposição de fotografia avançada no Mercadão Municipal até sexta-feira. E a exposição Retratos de Família, do fotógrafo Vitor Natureza, começa hoje e vai até no domingo, dia 2 de dezembro, no Rio Preto Shopping. Todas as atrações são gratuitas e você fica sabendo de tudo aqui no RP Notícias. A gente conta tudinho para vocês. E como prometido, eu estou recebendo hoje aqui no nosso RP Notícias o Dr. Renato Pulpo, delegado e vereador, que vai contar para a gente um pouquinho mais sobre o projeto de lei dele. Vamos lá? Boa tarde, doutor Renato. Boa tarde, Bia. Prazer estar aqui falando com você, com os telespectadores do RP Notícias. Pulpo, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse projeto de lei que você fez, basicamente proíbe os vereadores ficha suja de se candidatarem, de concorrerem ao cargo de presidente da Câmara, é isso? Exatamente. É um projeto baseado numa lei nacional, a chamada Lei da Ficha Limpa ou Lei da Ficha Suja. É sabido que a pessoa condenada em segunda instância, ela normalmente, por crimes dolosos ou crime de improbidade administrativa, atos de improbidade administrativa, ela normalmente perde seu cargo, exceto enquanto não transitar em julgado, ou seja, às vezes ela já foi condenada em segunda instância, mas ela entrou com recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Então é preciso aguardar o trânsito em julgado da sentença para execução, para suspensão dos direitos políticos. Mas o que eu fiz?
Muitas vezes a pessoa já foi condenada em primeira instância, foi condenada em segunda instância, e ela entra com esse recurso especial e ela consegue levar o seu mandato até o final. E eu acho muito ruim, enquanto você aguarda uma decisão do STJ, a pessoa já foi condenada em primeira e segunda instância, ela vem ocupar a presidência da casa. Isso é ruim para a política de modo geral. Nós estamos iniciando um novo ciclo político, a população já mostrou que quer mais moralidade na política. No Senado Federal, por exemplo, o senador Renan Calheiros foi reeleito, está se colocando como pré-candidato à presidência do Senado e teve uma reação geral a nível nacional por conta das implicações que ele tem. Não são nem condenações, são inquéritos no Supremo Tribunal Federal. E deu essa reação toda. Então imagina alguém que já foi condenado em primeira e segunda instância. Então o meu projeto visa impedir que pessoas condenadas em segunda instância por crime doloso ou ato de improbidade administrativa dispute a presidência ou a vice-presidência da casa. Doutor, deixa eu te perguntar, o que é esse crime de improbidade administrativa? Tá, são atos praticados pela Lei de Improbidade Administrativa 9429, que se caracterizam pelo descumprimento de normas legais que proporcionam vantagens econômicas para a pessoa que descumpriu. Então, visa, por exemplo, impedir, usar um dito popular, impedir que a raposa tome conta do galinheiro. Uma pessoa que já se beneficiou, por exemplo, de um cargo de gestor público para cometer irregularidades e se enriquecer com aquilo, ou qualquer outro tipo de vantagem. Basicamente é corrupção, é isso? É uma corrupção, mas você tem que estar num ato de gestão, porque tem corrupção que não é praticado pelo gestor. E aí tem o crime do artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva, ou 333, corrupção ativa, que não seria o caso. Então, a pessoa que se beneficia do seu ato de gestão através de irregularidades administrativas. Então, para evitar, repito, que a raposa tome conta do galinheiro, nós estamos entrando com esse projeto, justamente para que pessoas que já foram condenadas por esse tipo de crime doloso ou por atos de improbidade administrativa venham a gerir o Legislativo Municipal. Lembrando que o presidente da Câmara Municipal está na linha sucessória do chefe do Poder Executivo. Na ausência do prefeito, quem assume é o vice, na ausência do vice, quem assume é o presidente da Câmara Municipal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente tem que ficar de olho realmente nesse tipo de projeto, porque é um projeto que pode mexer com toda a estrutura política da cidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mexe muito, sim. E algumas pessoas questionam, usam o chamado princípio da presunção de inocência, cujo nome eu não gosto, eu prefiro o princípio do estado de inocência, né? Porque a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 57, fala: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então vejam, enquanto não houver o trânsito em julgado, ou seja, a definitividade da sentença, a pessoa não pode ser considerada culpada. Mas isso não é suficiente para dizer que ela é presumivelmente inocente. Se um juiz a condenou, ninguém condena alguém presumivelmente inocente. Se o tribunal já confirmou, o tribunal não confirma a condenação de alguém presumivelmente inocente. O que se diz é que ele permanece na sua condição de inocente. Então, é o estado de inocência, mas é um princípio do direito penal. Ele não poderá ainda ser considerado culpado, porque pode ter revertido a sua situação num STJ ou num Supremo, mas para fins políticos, nada obsta que ele seja impedido de algumas coisas, dentre elas, disputar a presidência de uma casa legislativa. Doutor, como que está o andamento desse seu projeto de lei? O projeto foi proposto, entrou em votação, explica para a gente como que está isso. Eu sabia desde o início que teria dificuldades. Eu já apresentei projeto semelhante no ano passado. É bom que se diga isso para ninguém pensar que isso tem alguma coisa a ver com a eleição que se avizinha. No ano passado eu apresentei, era um projeto mais abrangente, que atingia todos os cargos da mesa diretora e que criava o óbice para quem já tivesse condenação em primeira instância. Foi considerado ilegal. Então, eu reapresentei este ano apenas para os cargos de presidente e vice-presidente da Câmara, para quem já tem condenação em segunda instância. Eu queria correr, nós estamos chegando aí ao final do ano, então eu queria correr com esse projeto. Não apresentei antes porque eu estava licenciado e eu precisava aí de 9 assinaturas para ele entrar em regime de urgência. Não consegui as 9 assinaturas, só assinaram comigo os vereadores Jean Charles, Marco Rilo,
Pedro Roberto, Jean Dornelas e Márcia Caldas. Então eu tenho 6 assinaturas. Mesmo com essas 6, eu até poderia protocolar o pedido de urgência para que ele fosse votado na sessão da terça-feira. Votar-se-ia na terça-feira o pedido de urgência. Em sendo aprovado, ou seja, se eu conseguisse no plenário mais 3 adesões, a gente poderia votar o projeto. Mas para entrar com essas 6 assinaturas em regime de urgência, eu precisaria de 2 pareceres favoráveis da Comissão de Justiça. O vereador Jorge Menezes não quis dar esse parecer e o vereador Rossini, que estava ocupando aí a vaga do Fábio Marcondes, disse que ia dar uma analisada, isso ele não falou para mim, falou para a diretoria jurídica da casa, ia dar uma analisada no projeto e não devolveu até sexta-feira. Então, infelizmente, não vai poder ser discutida a urgência na sessão de terça-feira. Então, quer dizer, a gente está com um projeto aí que está com entrave burocrático, vamos dizer assim. Está com entrave burocrático, entrave burocrático. São as regras da casa, o regimento interno e a lei orgânica do município prevêem dessa forma e tudo tem que ser respeitado. Eu sei respeitar regras, mas eu acho que foi válida a discussão. Esse projeto serviu para provocar a discussão e a população está vendo quem de fato quer uma Câmara moralista, uma Câmara digna, que dignifique a cidade de São José do Rio Preto, e quem não está preocupado. Porque tem muita gente aqui que bate no peito, tem um inclusive... Eu acho que ele é apaixonado por mim, ele vive me perseguindo porque eu sou delegado e vereador e acumulo salários, isso é imoral. Ele se diz o moralista. E numa hora dessa, de mostrar que realmente está preocupado com a imagem da Câmara, ele se recusa a assinar um projeto desse. Então, está servindo para a população ver quem de fato é sério, quem de fato está preocupado com a moralidade e quem é charlatão, digamos assim. Quem está ali só para cumprir os seus 4 anos de mandato, né? Como o Pupo explicou, eu só vou reforçar um pouquinho, a eleição para presidente da Câmara acontece a cada 2 anos. Então, a gente tem, assim que entra o prefeito e os vereadores, a gente tem a primeira eleição, e ali o pessoal é indicado, o pessoal se entende ali e é eleito o primeiro presidente da Câmara, e depois de 2 anos a gente tem o segundo presidente da Câmara. Então, são 2 presidentes da Câmara durante um mandato de um prefeito de 4 anos. É isso? Exatamente. Tá vendo? Não cometi falhas. Pelo menos dessa parte de política eu estou entendendo. O primeiro biênio está terminando e no dia 4 de dezembro nós teremos uma nova eleição. Quem for eleito assume no dia 1º de janeiro de 2019 para presidir a casa durante o segundo biênio. Isso, já passaram pela presidência da Câmara ali, se vocês bem se lembram, o Paulera, o Oscarzinho Pimentel, também passou o Fábio Marcondes, e agora a gente está com o Jean Charles do MDB, o mesmo partido do prefeito. E sim, é um cargo de muita importância, como disse o Pupo, que é o cargo que vai ocupar, né, a questão ali, vai ocupar o prefeito se caso faltar o prefeito e caso faltar o vice. Então ele responde pelo prefeito nesse caso. E Pupo, deixa eu só te perguntar mais uma coisinha a respeito do seu projeto. O seu projeto, ele visa dar uma limpeza em relação ao presidente e ao vice-presidente, certo? E a gente tem muitos vereadores que estão nessa situação que você comentou de estarem em segunda instância? Olha, eu não me preocupei muito com isso, até porque tudo que eu faço na Câmara é baseado no princípio da impessoalidade, mas é conhecido aí por todos um processo que gerou condenação de várias pessoas, alguns ainda vereadores e vários ex-vereadores. Mas eu digo isso aí, o meu projeto independe da situação dessas pessoas. A gente sabe que essas pessoas estão sim numa situação delicada, já foram condenadas em primeira e em segunda instância. A pena de multa, inclusive, já foi executada, agora só falta executar a pena da suspensão dos direitos políticos. Dizem que isso deve ocorrer em breve. Então, se tiver alguém nessa situação, é recomendável que sequer se candidate, independentemente da aprovação do projeto. Acho que a pessoa tem que ter essa consciência, sabendo que a qualquer momento ela pode ter que deixar a casa. E você deve se candidatar para o cargo? Não sou candidato. É bom que fique bem claro isso, até porque se eu fosse candidato, poder-se-ia dizer que eu estaria legislando em causa própria, né? E longe de mim. Eu já disputei a presidência uma vez. Sei que o meu estilo não agrada muita gente ali na casa, eu primo muito pela legalidade, não é todo mundo que gosta disso, então eu não sou candidato não. Não é nem por, de repente, se receber alguma indicação, se alguém pedir para que você saia, você não pretende sair? Não, já deixei isso bem claro para as pessoas, não sou candidato à presidência e nem pretendo fazer parte da mesa diretora.
Olha, então vocês estão vendo aqui um compromisso do Dr. Renato Pupo, que é assumido ao vivo no nosso programa, hein? Vamos ficar de olho na política, tá? Comigo, compromisso é compromisso. E, doutor, eu gostaria de que você fizesse as suas considerações finais a respeito do seu projeto, que vocês, de repente, usasse esse tempinho para poder explicar para a população um pouquinho mais sobre o seu projeto e sobre o seu papel de vereador. Fique à vontade. Tá, vamos lá. É um projeto de interesse coletivo. Foi até bom você me dar essa oportunidade, Bia, porque eu gostaria que movimentos, a gente tem muitos movimentos fortes, influentes na cidade, que às vezes aparecem na Câmara quando a gente tem na pauta algum projeto que interessa a determinado segmento, e depois esses movimentos desaparecem. O MCB, por exemplo, foi um movimento que marcou muito na época do Fora Dilma. Eu até participei de alguns movimentos deles e depois desapareceram. Estou dizendo aqui em público que eu já disse para o presidente, falei que queria vê-los mais vezes, nem que fosse para ir lá criticar o meu projeto. Eu não estou pedindo para irem apoiar o meu projeto, estou apenas pedindo para se envolverem em questões de tamanha relevância. O MBL, que apareceu forte naquela questão do Escola Sem Partido, depois desapareceu. Então eu acho que esses movimentos, o Vem Pra Rua também desapareceu, esses movimentos deveriam acompanhar. Às vezes as pessoas aqui ficam muito preocupadas com algumas questões nacionais e de repente nós temos questões locais que interessam para toda a sociedade. Então eu acho que a política riopretense carece de uma maior participação popular. Nós somos representantes, nós somos interlocutores entre a população e o Poder Executivo, mas é importante que as pessoas se façam presentes. Nós temos ali alguns frequentadores assíduos da casa, que às vezes escrevem nos jornais, com muita propriedade, inclusive. Roberto Musegante escreveu no Diário da Região de domingo um artigo muito interessante a respeito disso. Parabéns, Roberto. Mas eu gostaria que a população participasse mais. Repito, nem sempre para apoiar as minhas ideias, porque a crítica, quando bem feita, de forma civilizada, ela é salutar também, a gente aprende muito, mas eu gostaria de ver a população mais envolvida e está aí uma boa oportunidade, todo mundo convidado a participar na Câmara ou através das redes sociais. Sim, para quem não consegue ir lá na Câmara, como o Pupo falou das redes sociais, a gente tem ali, é transmitido pelo YouTube ao vivo e depois o link vai para o site da Câmara, onde você pode assistir e saber como o seu vereador votou. Uma vez que o seu vereador, ele é o responsável pelas decisões que vão influenciar diretamente na sua vida. Muito obrigada pela sua presença, tá, Pupo? Eu que agradeço, Bia, estou sempre à disposição, é um prazer falar com vocês. A gente também, a gente que agradece muito e a gente também está sempre à disposição, sempre que tiver um projeto dessa relevância, de realmente trazer diferença para a população de Rio Preto, a gente está à disposição também, tá bom? Muito bom. Muito obrigada pela companhia de vocês e amanhã o RP Notícias está de volta a partir do meio-dia. Até amanhã.